Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, João. Bom Tudo dia. certinho? Tudo certinho. Bom, pessoal, estamos aqui então para mais um W News, né? E hoje, como no nosso convite, nós vamos começar o ano com o pé direito. Vamos alinhar as informações para começar o ano com o pé direito, né? Hoje nós falaremos sobre planejamento, tá? Planejamento financeiro, como alinhar as finanças da empresa, como entender os números que nós geramos no ano passado e projetar o que vem para esse ano. É isso? Isso mesmo. Esse é um Perfeito. assunto, João, um assunto bem bacana e é um assunto que, se você pegar essas frasezinhas de internet, você consegue colocar muitas frases dessa, né? Muito clichê, né? Começando aquele negócio, né? Por que planejamento, né? Para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve. Então, vamos lá, vamos iniciar. É, exatamente. Uma coisa, iniciando, né? Uma coisa que eu acho interessante, eu estava até pensando quando a gente falou sobre esse tema, o que vem primeiro, né? Planejar o financeiro para o próximo ano, planejar a estratégia financeira para o próximo ano, ou validar se eu estou organizado o suficiente para começar a planejar. Vamos lá. Para planejar, para um bom planejamento, você tem que estar organizado. Você tem que Uhum. ter bem os números que você conseguiu, você tem que ter bem toda a tua informação para fazer, né? Existem outros modelos, mas o que eu considero principal é você já ter os números, você já ter, para não criar uma discrepância, não criar. E além dos números, você ter as metas que você quer, né? Então, onde que você quer chegar? Espera, se eu fizer um planejamento para fazer tudo igual ao ano passado, como que eu vou chegar no final do ano? Ah, esse é o resultado que eu quero, tá bom? Não, não tá bom. E se eu aumentar aqui? Então, você vai colocando as informações que você quer para que chegue no final do ano, você tenha um final do ano agradável, final do ano feliz, com todas as metas cumpridas, né? Com todas as metas Sem alcançadas, correria, sem desespero, né? sem correria, sem desespero. Dentro dessa organização, né? Então, para a gente iniciar o planejamento, antes efetivamente de planejar, a gente vai organizar. Dentro dessa organização, quais são os indicadores que você vê assim como os mais pertinentes, né? Os mais importantes, assim, os principais que o empreendedor ele tem que ter afiado ali, ele tem que ter esses números. Poxa, isso aqui eu tenho que ter o mais exato possível para que eu possa realmente ter um planejamento minimamente viável. O que eu considero, eu, Victor, considero informações super importantes. É ter um plano de contas bem adequado. Então, um plano de contas que você possa diferenciar o que que é custo com colaboradores, o que que é a despesa fixa, o que que são as despesas variáveis. É, todo esse plano de contas bem Uhum. estabelecido e os lançamentos do ano executado. Pelo menos um ano bem executado para que a gente possa planejar. Existem outros modelos de planejamento financeiro, como por exemplo, o planejamento do zero, que é planejamento em branco. Eu pego tudo que eu tenho do meu plano de contas e começo a imaginar empresas do mesmo setor que a minha, quanto que elas vão gastar em determinada situação, quanto que elas vão Uhum. vender, quando que elas vão ter. Só que Meio perigoso, é, parece. é perigoso. O que que é legal disso é que quando você chega no final das contas, daí você olha assim, por exemplo, conta de telefone, que telefone é um aparelhinho que as pessoas se comunicam e tal. Hoje não Ainda é muito, existe? ainda não é mais muito utilizado, Uhum. mas as empresas têm que Sim. ter, claro, óbvio. Você tem que se comunicar com o teu cliente, com o teu fornecedor, com os teus parceiros. Então, a conta de telefone, quanto que você deve gastar? E daí quando você compara isso e vem a conta telefônica, espera, eu imagino que no máximo, sei lá, R$ 100 de conta telefone, e está pagando R$ 500 de conta telefone, porque é um plano ultrapassado, é um plano que você nunca revisou, você não aproveitou todos os benefícios que tem da modernidade. Então,
espera aqui, eu estou pagando muito de telefone. Então, são gatilhos para que você possa reduzir consumo, né? Uhum. Então, isso eu acho legal do planejamento a partir do zero, a partir de uma folha em branco, é que você consegue ter noção que os teus gastos. E eu, antes de finalizar o planejamento, eu tentaria espelhar o planejamento em cima das despesas e receitas desse ano, Entendi. né? Para que eu possa, antes de mais nada, antes de colocar R$ 100 de telefone, eu saber que eu estou gastando 500 Sim. e eu saber que eu tenho que fazer uma ação urgente em relação a isso. Nada adianta eu só fazer no papel e guardar na gaveta, final do ano, opa, o que aconteceu? Tia, engraçado, é igual cartão de crédito, né? Eu não consigo entender como que algumas comprinhas ali de 25, 30, 40 reais no final do mês vem 3 mil de fatura. Não faz sentido isso, né? Me planejei tão bem, eu vi o que eu tava gastando. Eu não gastei nada mais que R$ 50. Exatamente. É. Dentro dessa organização, então, né, de mapear esses custos, de fazer esse levantamento do que eu vou gastar, é muito importante a gente conseguir ter essas informações de uma maneira simples de ver, Sim. né? Eu acho que para que eu possa... Eu não sei, eu sou muito visual, então eu preciso enxergar assim, poxa, quanto que eu gastei nesse mês? Ah, foi X. Certo. Ok, o X é o total, mas eu quero saber dentro desse X o que eu gastei com cada coisa para conseguir identificar esse ponto de que, Sim. poxa, é o telefone que eu estava planejando 100 e agora está vendo 500, né? Para metrificar isso, quais são as formas que você vê que o empresário pode colocar essas informações, né? Além, né, logicamente, de um sistema para ele conseguir gerir, né? Sim. Mas como que ele pode categorizar essas informações, separar tudo certinho e conseguir ter no detalhe isso? Vamos lá. É uma pergunta capciosa, né? Porque eu que sou da área de tecnologia, o que eu vou dizer para ti? Não sei. Obrigatório ter um sistema. Mas qualquer situação vale. Não preciso esperar ter um sistema, não preciso esperar para que eu possa planejar. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa, de como a gente faz. A gente tem isso já por hábito há alguns anos de fazer o planejamento, e isso tudo é sistemático. Então, desde eu pegar as informações que aconteceram no ano, eu tenho relatórios que me dizem isso mês a mês, para que eu possa facilmente planejar o ano seguinte, né? Eu tenho também módulo que eu posso incluir esse planejamento e ir acompanhando esse planejamento mês a mês o que eu estou executando, né? Então, se eu estou chegando nas receitas que eu previa, se eu estou gastando menos do que eu previa, se teve alguma despesa que eu extrapolei, o planejamento é um planejamento. Você vai planejar, você vai tentar adivinhar o futuro, né? Ou tentar traçar uma meta para um futuro e depois tentar alcançar essa meta. Mas nem sempre vai acontecer, imprevistos acontecem, isso é normal, né? Sim. É bem raro, mas acontece todo dia. Exatamente. E daí o que acontece? Você vai ver onde que você ultrapassou, você vai ter os seus motivos para ter ultrapassado uma despesa que não estava previsto, Sim. você vai ter os motivos. Eu só peço que não se autossabote, né? E isso era um negócio que eu tinha no passado, que cada situação já vinha com as desculpas prontas, mas eu não colocava assim, errei, sabe? Errei. Tem que chegar uma hora e dizer assim, ó, errei, o que eu vou fazer para evitar? E como é um planejamento anual, e como eu já disse, não é um planejamento de você colocar isso na gaveta e relembrar isso. A cada mês, a cada 15 dias, você pode relembrar. No caso, a gente consegue fazer via sistema, né? Para quem tem o nosso sistema, consegue acompanhar isso diariamente, se necessário. Diariamente, se necessário, o que está alcançando, o que não está. Cada venda ele já entra, computa certinho. E para corrigir, então espera aí, eu previa gastar R$ 100 de telefone e a conta veio 120 de telefone esse mês. O que eu vou fazer para que nos próximos meses eu possa reduzir e possa
alcançar o meu objetivo de lá no final do ano eu gastar só 1.200 de telefone. Entendeu? Então são esses cuidados que a pessoa tem que ter, esses checkpoints, entendeu? Sim. Então, espera, planejar é planejar e acompanhar aquilo que você está fazendo. Você tem uma meta para cumprir. Um outro detalhe são as pessoas envolvidas. Claro, se você é eu empresário, ou um empresário de micro e pequena empresa, você tá ali, você no máximo mais uma pessoa Sim. cuidando tal. Você tem que envolver se a pessoa tem gestão, se a pessoa tem, você tem que envolver ela nesse processo. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui na empresa de novo. Uhum. Nós temos aqui o setor financeiro, que é bem determinado, a questão da parte técnica, atendimento ao cliente. Então, que é a parte comercial, cada um desses setores foi responsável por trazer as metas para o ano que iniciou, de 2025. Cada um veio lá e disse, e claro, cada sócio que apresentou as metas, ele tem que apresentar metas coerentes e metas de crescimento. Ele não vai passar vergonha de dizer assim, ó, pô, esse ano eu executei X e ano que vem eu pretendo executar X menos 1. Daí tem que ser coerente. Sim. E também não pode ser 10x também, né? Não pode querer revolucionar o mundo. Melhor, se você quiser revolucionar o mundo e quiser 10x, que não é impossível, que Sim, você tem que ter um plano, né? Exatamente. Eu ia guardar para o final da live essa frasezinha de internet, né, que o pessoal fala muito. Seria totalmente insano a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, espera. Se eu quero faturar 10x, o que eu vou lançar de novo? Sim. De que forma eu vou atingir o mercado? Como que eu quero fazer isso aqui para alcançar 10x, entendeu, João? Sim. Então, é isso que vai me levar a um outro patamar, é isso que vai me levar. E é isso que vai me sair da zona de conforto e dizer assim, não, espera, eu tenho 10x para alcançar aqui. Sim. E talvez no final do ano é 10x. Mas no primeiro ano é um X, no segundo ano é um X,5, no terceiro... E você vai escalando isso para que chegue no final do ano seja 10x. E se você não alcançou no primeiro mês aquele X que você queria, você tem que correr atrás, senão você vai chegar no final do ano e não vai alcançar. O planejamento é uma ferramenta legal para que você cumpra as suas metas, né? Não adianta dizer assim, ó, João, eu quero alcançar 10 mil em faturamento da situação. Espera, mas chegar no final do ano 10 mil e daí não alcancei 10 mil e daí? E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Não, o planejamento é pegar essa minha meta de 10 mil e colocar que eu tenho que planejar uma parte em janeiro, uma parte em fevereiro, uma parte em março, uma parte em abril, e eu acompanhar em janeiro se eu conseguir cumprir aquilo que eu estava, se eu não conseguir cumprir, o que eu vou fazer para tentar cumprir. Então, toda reunião, todo checkpoint que tem sobre o planejamento que a gente faz aqui, é feito esses checkpoints. Espera, a gente não alcançou. E mês que vem, o que vai ser feito de novo para que a gente possa... Ou a gente alcançou. Será que a partir da metade do ano a gente não pode melhorar isso aqui? Porque a gente tá fácil de alcançar, entendeu? Sim. Tá fácil. Sim. E não se enganar. Tudo vai daquilo que eu quero, né? Eu quero o quê? Eu quero dobrar minha empresa? Eu quero ficar no mesmo tamanho, mas manter ela. Eu quero aos poucos ir diminuindo. Cada um. Sim. Eu, semana passada, conversei com um empresário que disse assim, ó, Vitor, eu estou iniciando um novo setor, e esse setor aqui, eu vejo que não tem muito futuro, então eu vou alimentar os clientes que eu tenho, mas eu sei que aos poucos ele vai reduzindo até chegar a zero, e só vou ter a nova empresa em operação. Isso acontece, é normal, João? Ou... eu não quero crescer, porque se eu crescer eu vou ter que contratar um monte de pessoas, eu vou perder o controle das situações, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu me comprometi com o meu cliente. Então, assim,
Não é para o empreendedor lá, para o empresário ficar triste quando ele chega e ele vê que ele não pode, que ele não quer crescer ou que ele quer diminuir a situação, entendeu? Sim. Então não é para ficar triste. É uma questão de, opa, espera, beleza, tranquilo. Eu tô me planejando para algo. Sim. E daí executar e medir. Aproveitando o gancho, inclusive, de uma situação que você falou lá no início dessas explicações, que é a questão do não se auto-sabotar, né? Não se iludir, de ser ali pé no chão, né? Iniciando aí com realmente esse planejamento, então, de colocar essa meta, né? Então, beleza, eu quero chegar nos 10x, né? Como que eu posso olhar para o que eu faço hoje? Lógico que isso vai depender de mercado, vai depender da cabeça do empresário, vai depender do momento que a empresa dele está, né? Mas como que ele consegue, assim, olhar para a empresa, o que ele tem que enxergar para ele conseguir olhar para a empresa assim, ou melhor, o que você tem que enxergar para você conseguir olhar para a empresa e falar assim, tá, ok, aqui eu posso chegar nesse nível, eu quero chegar nesse 10x. É possível chegar nesse 10x? O que eu quero dizer com essa pergunta, né? É o produto, é o recurso interno, é a movimentação, eu tenho essa capacidade, como você disse, né? Às vezes o empresário ele não quer ter que aumentar o fluxo dele interno, né? Aumentar custo, aumentar o número de funcionário, etc. Então, assim, até onde eu consigo enxergar que aquela minha equipe vai conduzir até os meus 3x, beleza? Eu quero chegar nos 10x, eu vou ter que triplicar a equipe, então, para chegar no final? Ou eu posso traçar uma estratégia de repente, melhorar a minha empresa internamente, né? Melhorar os recursos da minha empresa, os processos da minha empresa para alinhar para essa minha meta, né? Para que eu possa... Não, beleza, esse 10x é viável, eu consigo enxergar isso. Vamos lá. Duas situações. Existe a situação do empreendedor. O empreendedor, na gigante maioria das vezes, não é só a grande maioria, a gigante maioria das vezes, ele é quem acredita no produto dele, ele é quem acredita naquilo que ele está fazendo. Sim. Né? Isso é uma situação bem... E para o empreendedor, eu estou fazendo esse produto e eu olho para... Por que todo mundo aqui não está usando o meu produto? Né? Por que eu... Sim. Quem que é meu público-alvo? Todo mundo poderia estar usando, ou toda empresa X poderia estar usando, ou toda pessoa que faz tal determinada atividade poderia estar usando. Então, essa é a situação número 1. É a visão otimista do empreendedor. E isso tem que existir. Se não existir essa visão otimista, daí você vai ter que rever alguns passos alguns pontos no empreendedor. Sim. E uma situação que é bem válida é fazer pesquisa de mercado. Sim, É tentar fazer um bate-papo. Então, eu quero alcançar 10x lançando um novo produto. Você foi ver no teu possível cliente desse produto se ele compraria esse produto? Você foi ver se ele paga aquele valor? Então, assim, às vezes a gente imagina que a gente pode cobrar R$100. E depois, quando a gente olha no mercado, é 50. E eu digo assim, não, R$100, mas o meu vale 100. O meu vale 100. Mas será que o teu cliente vai entender esse valor? Entendeu? Será que o teu cliente vai poder concordar contigo? Uma outra situação que eu acho super importante, que desde 2015 a gente tem aqui, a gente tem um conselheiro externo. Legal. Uma pessoa que tem uma expertise gigante de empresas e que vem aqui que regularmente e acompanha, inclusive, todas as nossas reuniões de resultado e planejamento. Para quê? Para que ele possa dizer assim, espera, eu sei que vocês estão... Agora deixa eu tirar vocês do ar aqui, deixa eu colocar o pé no chão e vamos ver o que vai dar para fazer, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Ou até chegar e dizer assim, espera, vocês estão trabalhando numa situação... Vocês já pensaram em trabalhar? Olha o mundo que tem aqui fora que está precisando desse produto, desse serviço. Então, assim, um conselheiro externo, no nosso caso, um conselheiro profissional, mas poderia ser, às vezes, o vizinho,
Só cuidar com inveja, né? Mas Exato. poderia ser um amigo, poderia ser por que não um concorrente, Sim, sim, né? Eu tenho vários concorrentes que são amigos meus e a sim. gente senta junto, a gente toma uma gelada junto e não tem problema nenhum. A Às vezes gente, até aquele concorrente que não é amigo, o que ele não fala ou o que ele não demonstra também acaba sendo um ponto para você ter de atenção, né? para poder ter atenção. Então, vai muito de pesquisa Uhum, e, se puder, um conselheiro de fora, no nosso caso, um conselheiro isento, um conselheiro profissional, mas uhum, se não tiver, quem sabe, os próprios amigos. Eu, sim. em conversa com amigos, conversa com concorrentes, eu já fiz negócio de comprar outra empresa. Então, e foi num É válido. bate-papo bem descontraído, estava no Uhum, gelado, as ideias fluíram. É porque quando tu está fora do teu ambiente de trabalho, quando tu está fora, uhum. está descontraído, as ideias vão fluindo, daí uma pessoa diz um negócio, você vai dizendo, e daí, opa, espera aqui, Faz aqui tem uma sentido. ideia bacana, faz sentido, e quem sabe a gente pode estar aproveitando isso. Sim, isso é aproveitando o gancho novamente, né? É uma coisa que em outras lives eu já conversei isso com o Jacó sobre essa questão, principalmente na live de cultura, a gente bateu nessa tecla de tipo assim, além, lógico, da capacidade de autoanálise, né, que eu acho que é Sim. muito importante, é muito válido também você conseguir deixar com que outras pessoas vendo o seu trabalho, às vezes por mais que seja uma crítica que não seja construtiva, né, que a gente sente quando ela não é construtiva, por mais que seja uma crítica que não seja construtiva, é válido, porque você consegue analisar a situação, consegue ter um ponto de vista fora ali da sua visão, né? É aquela coisa, a gente está no dia a dia ali buscando um norte. Naquele norte a gente acaba ficando sem visão periférica para as coisas que estão ao nosso redor, né? A gente adquire vícios do dia a dia, normalmente. Então é muito bom, independente se é um concorrente, se quem seja, né, que vem às vezes dar uma opinião, por mais que não seja uma opinião 100% real, é uma opinião que vai te dar um ponto ali fora daquilo que você está 100% focado, né? Então é um ponto de vista novo para você repensar, às vezes, uma atitude. Sim. Bom, entrando então nessa ponta de repensar, até, a gestão do dinheiro. Agora a gente então planejou, né? E eu quero Sim. chegar num determinado ponto. Eu tenho que gerir isso desde o início, né? Como você comentou, se eu puder acompanhar isso mês a mês, né? Semana a semana, dia a dia, né? De enxergar os números que estão entrando, que estão saindo, é muito importante também entender que, poxa, se eu tenho uma meta mais arrojada, às vezes para alcançar essa meta, eu tenho que entender melhor as minhas despesas do que talvez até minhas receitas, Sim. né? Então, analisando essa parte de receita versus despesa, né? O quão importante é eu ter metrificado isso, principalmente a ponto de negociação, às vezes. Algo que a gente já conversou antes, como por exemplo, às vezes a minha margem de lucro ela tá não no valor que eu vou vender, mas no valor que eu vou comprar, Isso mesmo. né? Então, assim, beleza, me planejei, quero chegar nesse X aqui, agora eu tenho que ver o que eu vendo e o que eu recebo. Sim. Cabe uma pesquisa de mercado para entender o que eu recebo, né? E a despesa? Como é que eu trabalho nessa visão da despesa? Despesa. Em primeiro lugar, quando você for fazer um planejamento, se você pegar o mês no ano anterior, você vai ter que cuidar para colocar os acréscimos. Quando que Uhum. renova o teu contrato? Qual é a correção que esse contrato tem e tal? Porque senão você começa furado. Não é pegar o valor pago em dezembro e replicar 12 meses. Segunda situação, cuidar com as despesas, né? Sim. Então, um dia tinha um empresário que tinha uma máquina que produzia, sei lá, 200 mil peças por mês. Ele queria comprar uma outra máquina, queria investir em outra máquina, né? O investimento em outra máquina não é só investimento na máquina. Tem que ter uma pessoa para cuidar da máquina, tem que ter Uhum. isso. Então, para que ele pudesse ter uma capacidade de 400 mil peças mês. Quanto que ele estava vendendo? Estava vendendo só 100 mil peças mês. Entendeu? Sim. Então, esse é o tipo de situação que tu tem que cuidar. Espera, será que eu não estou planejando uma despesa que foge muito da minha. Eu tenho capacidade ociosa que eu poderia complementar, eu poderia fazer a máquina
trabalhar dobrado ali, Uhum. tá tudo certo com a mesma máquina, mesmo custo. Daí, o que que vai influenciar? O custo da matéria-prima. Só isso que influencia. Então, a tua margem de lucro aumenta muito mais. Uhum. Se com 100 tu está tendo uma margem de lucro, os próximos 100 mil que tu vai vender dessa peça com os mesmos custos, a margem de lucro é muito maior, porque a máquina é a mesma, a energia elétrica é a mesma, a pessoa que está cuidando é a mesma, tudo é o mesmo. Sim. O que muda é só a matéria-prima, entendeu? Então, Uhum. isso é um cuidado bastante grande que tem que ter. Qual é a minha capacidade? Ah, eu tenho tantas pessoas, eu consigo realizar tantos serviços por mês. As pessoas estão ociosas, você está controlando isso? Tem ociosidade nas pessoas? Então, opa, se tem ociosidade, eu consigo colocar mais receita com a mesma. Ah, e um cuidado, né, que tem que ter. Às vezes, eu vou dar de novo esse exemplo do empresário da máquina. Uhum. Eu consegui, cheguei, alcancei lá 200 mil em venda. Agora, de 200 mil em venda, o lucro é muito bom. Uhum. Mas 201 mil peças vendidas, o lucro já cai bastante. Por quê? Porque eu vou ter que aumentar o meu custo. Eu Sim. vou ter que comprar outra máquina, eu vou ter que colocar outra pessoa para cuidar disso, eu vou ter que Tem que capacitar, capacitar tudo. refazer a estrutura, de repente, logística. Isso mesmo. Então, assim, ó, tô fabricando, tô tendo a situação ali, já sei minha capacidade. Opa, e para fazer a capacidade, eu não consigo aumentar o custo só em 10%, por exemplo. No caso da máquina, eu tenho que aumentar o custo de Sim. 100%, Sim. entendeu? Uhum. Então, assim, esses são os cuidados que tem que ter. E se eu aumentar 100% de custo, vai se pagar a operação? A operação se paga? Ah, não, não, Não vai, não. não vai poder acompanhar. Isso mesmo. Dentro desse ponto até sobre a operação, uma coisa que eu acho que eu senti falta quando final de ano a gente começa a procurar, né? Quais são as tendências para o próximo ano, o que que a Sim. gente, não necessariamente para montar um planejamento, mas para se atualizar e já entrar o ano ali com o pé direito, sabendo o que que a gente tem que fazer, por que que tem que fazer. E uma coisa que me chamou a atenção, pesquisando sobre, literalmente sobre a parte de planejamento mesmo, é uma coisa que eu senti muito falta é da sazonalidade. Eu não, pô, assim, eu não vi nenhum local falando assim, ó, legal, você vai se planejar. Agora vamos fazer o seguinte, você sabe como você vende, para quem você vende, quando você vende? Porque isso vai ter um certo impacto na tua força de venda, né? Poxa, se janeiro eu não vendo nada, eu tenho que entender o porquê que eu não vendo nada, né? Se faz sentido eu aumentar a equipe ou não, não vendo nada porque não tem espaço para vender, então eu tenho que focar essa força que eu botaria em janeiro, agora eu vou colocar ela no resto do ano, nessa distribuição. Por que que eu tô falando isso? Porque daí entra no ponto também da sustentabilidade do planejamento. Fiz o primeiro mês, legal, tá show de bola. Só que eu planejei esse planejamento flat, né? Quero faturar 10 mil por mês, 120 mil no ano, mas não vai ser 10 mil por mês. Pelo menos eu não conheço nenhum mercado que consiga vender exatamente a mesma quantidade de produto todos os meses certinho ali. Não, poxa, meu mercado é super previsível. Eu vendo exatamente a mesma coisa todo santo mês, né? Como lidar com essa... Como você enxerga, né? Maneiras de lidar com essa sazonalidade de venda, como entender esse movimento do mercado e conseguir adaptar a empresa para isso. Tá, vamos lá. A sazonalidade não é só das receitas, as despesas Exato, também, exato, tá? exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, você tem uma empresa que vende ar-condicionado ou que conserta ar-condicionado. No verão, essa empresa vai vender muito mais do que no inverno, Uhum. correto? Correto, difícil de achar gente para mexer no ar-condicionado no verão. É difícil de achar gente, Uhum. tanto que eu, quando fui para trocar o ar-condicionado de casa, eu esperei o inverno chegar para que eu pudesse ter alguém para Pois é. instalar, que eu pudesse comprar num preço justo, tal, Sim. porque tudo aumenta, tal.
E além disso, tem uma outra situação importante nesse fato. Beleza, eu consigo me manter no inverno vendendo ar-condicionado? Não. Mas se eu vender aquecedor no inverno, entendeu? Sim. E se eu começar a colocar na cabeça das pessoas que, pô, cara, chegar em casa, casa quentinha, assim, tu poder... Daí, Sim. daí eu vou ter venda o ano inteiro. Eu vou ter serviço o ano inteiro. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, de novo, do planejamento aqui da empresa. Nós temos alguns, principalmente despesas com sazonalidade. Uhum. Quando chega no inverno, a gente liga muito pouco o ar-condicionado. Por quê? Porque a gente já estruturou a empresa, que a empresa tivesse uma ventilação boa o suficiente para que a gente pudesse aproveitar, quando possível, o ar natural do ambiente, não Sim. o ar-condicionado. Então, quando chega no inverno, a conta é um terço menor do que no verão, por causa dos condicionadores de ar. Uhum. Entendeu? Então, não é só a receita que tem sazonalidade, a despesa também tem sazonalidade. Ah, tem gente que não tem sazonalidade? Tem. Tem empresas o mercado vende comida o ano inteiro. Sim. Ele não tem muita sazonalidade, correto? Uma loja de roupa que sabe equilibrar entre roupa de inverno, roupa de verão, tal, ela não tem. Ela até tem uma sazonalidade. Mas ela já Começo está desse, planejada, já está né? Uhum. planejada. No início da estação sempre vende mais, tal. Daí Uhum. quando chega no final da estação, daí já coloca em liquidação, daí que acompanha as vendas e tudo Sim. mais. Talvez não com a mesma margem, mas Sim, sim, consegue sim. se manter, entendeu? Sim. Então são essas situações que eu vejo que tem que ter um ponto de atenção, né? Sim. O meu produto é sazonal, quando que eu vendo mais? Eu conheço empresas que trabalham para outras empresas que vendem peças de reposição e serviços de manutenção de equipamentos. E quando chega final do ano, as empresas dão férias coletiva e falta gente na empresa dele para ele poder dar manutenção em todas as máquinas que vão ficar paradas ali, que as empresas querem aproveitar para manutenção. Uhum. Entendeu? Sim. Então são esses fatos. Então, tanto prestação de serviço, venda de produto, ele vai ter sazonalidade. Sim. Na maioria das vezes, tem sazonalidade. Tem que aproveitar a sazonalidade. Se puder ter outro complemento quando não tem tanto trabalho, beleza. E se Uhum. não, aproveitar, quem sabe, o período de menor movimento para poder estocar para quando tiver bastante movimento conseguir atender todo o público. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, o mercado, pelo menos que eu vi mudando, talvez, recentemente, talvez por causa das redes sociais, e é um mercado que começou a aparecer mais nas redes sociais, bem fora da curva, assim, do que a gente está comentando, porém vai seguir a mesma lógica. Sim. O pessoal que faz manutenção em piscina. Poxa, vamos ser sinceros, né? Quem mora numa região que é bem demarcada as estações do ano, né? Então, poxa, inverno é frio, realmente, é só no verão que você vai fazer a utilização. A maioria das pessoas só vai prestar atenção na piscina quando? Quando vai usar. Quando vai usar, né? Então passa o ano inteiro ali de lado a piscina. E eu achei muito interessante porque eu vi muita coisa no YouTube e tal, esses shorts e afins, do pessoal desse mercado falando, não, pessoal, vocês têm que cuidar o ano inteiro porque o custo vai ser menor. Então, assim, ele tá trazendo informação que, ó, você vai gastar mais se você deixar para o próximo ano. Então, eu tenho ainda esse serviço para te Sim. oferecer ao longo de todo o ano, por mais que tu não vai usar. É o custo e a saúde, né? Porque a Sim. dengue é água parada. Então, Exatamente. e assim, quando estava naquele auge da dengue, tinha vizinho que eu olhava e que a piscina estava lá e estava há meses, estava verde a piscina, que era azul, porque não era limpo ali. Uhum. Então, assim, isso é questão de saúde. E é Sim. questão de. Porque às vezes tem. Vamos lá. Eu vou dizer um negócio para ti. Eu já tive um carro que ele sinalizava a hora de trocar o óleo. Uhum.
Por quê? Porque eu entro no carro e não vejo a quilometragem, muito menos eu vou ver se está na hora de trocar o óleo ou não. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Então eu já coloco na minha agenda por períodos, mais ou menos, que eu sei que vai ter a troca de óleo, porque se depender de olhada no carro, eu não vejo. Uhum. Então, assim, isso é oportunidade para quê? Para que o empresário também possa criar sua estratégia de venda, possa fazer. Vamos lá. É, isso tem no nosso sistema automotivo, né? Uhum. A gente faz a média da quilometragem da troca de óleo, para que Sim. quando chegue próximo à troca de óleo, a própria oficina possa avisar, ó, tá chegando a troca de óleo do seu veículo, né? Vamos fazer? Por quê? Porque eu consigo manter meu cliente. Ah, se eu sei que meu cliente consome o produto a cada X tempo ele repõe, por que que eu já não deixo isso automatizado e a cada X tempo eu aviso ele? Ó, olha só, João, tá sabendo que tá vencendo o teu produto, tal, eu estou aqui com uma promoção, recebi situação nova, você Uhum. consegue fazer. E isso hoje está faltando. Eu vejo que está faltando no mercado é ter a proatividade da venda, né? Sim. E o cuidado que isso tem que ter é porque se eu troco o óleo do carro a cada 6 meses, por exemplo, se eu passar 7 meses, ver que, opa, passei a troca de óleo, eu vou querer fazer urgente, então eu não vou esperar ter agora no mecânico que eu sempre vou, não vou esperar. Eu vou na primeira oficina, no primeiro posto, eu vou trocar o óleo ali nesse posto, entendeu? Sim. E esse meu fornecedor perdeu um cliente, provavelmente, Sim. porque daí eu vi que pode ser feito em outro lugar e assim por diante. Então, isso é um negócio bem bacana de se ver. A sazonalidade do produto e o consumo do produto. Sim. Quando que o produto vai terminar, né? Na smartphone a gente tem uma situação que é a questão das pilhas dos aparelhos auditivos. Uhum. O próprio sistema vai avisando, opa, avisa o teu cliente que tem que comprar pilha. Não é pilha tem até no mercado, eu vou fazer compra. Mas se ele vai lá, ele está lembrando da tua marca, ele está sabendo, tu já pode ver algum acessório para ele, já pode Melhora a relação, né? Melhora essa relação com o melhor. cliente para, poxa, ok, é uma pilha. Pô, de repente não era só a pilha. A pilha é o que ele lembrou que agora ele precisa porque acabou, Sim, né? Mas chegou ali para trocar a pilha, não, já tem que trocar ali a mangueirinha que segura o aparelho, tem que trocar, fazer uma manutenção básica. isso mesmo. Então já fideliza mais ainda o cliente, né? Aproveitando então essa parte de fidelizar o cliente, de melhorar a relação, ano da tecnologia, né? Foguete dando ré. Vamos lá, a gente já está em 2024, indo para 2025 agora, né? Tecnologia. Tecnologia e inovação. Eu acho que esse ano foi um ano que eu percebi muitas empresas trabalhando junto com inteligência artificial, utilizando muito o ChatGPT, utilizando muito o Gemini, Copilot. Como que você vê isso para as empresas, para esse ano? Vale a pena usar? Não vale a pena? Tem que ter um cuidado? Como que funciona? Como que você enxerga isso? Como tudo, né? A dose entre vamos lá, mais uma frasezinha de, Mais de uma. internet lá. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. E eu vou dizer isso para ti por quê? Porque na questão da IA 2024, se falou em inteligência artificial do início do ano, final do ano, a gente iniciou esse ano e tu está me perguntando sobre isso. Uhum. Tudo tem que ser dosado e tem que ser mensurado, né? Nada que não seja dosado e mensurado tem possibilidade, não. Tem muito menos possibilidade de dar Uhum. certo, algo que não é mensurado. Sim. Então, por exemplo, assim, ó, inteligência artificial serve para muita situação. Até para fazer o planejamento, faz uma planilha lá com todas as despesas, joga para a inteligência artificial e pede para ela poder dizer o que ela acha disso. Ela vai dar as considerações dela, o que ela acha, o que ela não acha. Mas tudo tu vai ter que seguir a risca o que ela disse. Não dá, né? Ela pode dizer alguma coisa absurda, porque ela vai Uhum. pegar uma matriz, algo de dados. Sim. Programação.
essa semana, o Mark Zuckerberg, Sim. que é um empresário bem-sucedido, tal, disse que vai substituir os programadores por inteligência artificial, em vez de ter engenheiros humanos e engenheiros, servidores engenheiros, né? Como que eu vejo isso sendo da área de programação? Eu vejo isso bacana, legal, falta mão de obra, talvez por isso que foi procurar uma situação dessa, mas tem que ter o humano para poder validar se aquilo é real, se não é. Tem que ter humano. Eu sempre dizia que a criatividade é um negócio que a inteligência artificial Você não vai cons- conseguir fazer da mesma forma, né? da mesma forma. Uhum. Eu retiro isso porque eu usei inteligência artificial para fazer alguns layouts de tela e eu fiquei bem surpreso com o que ela me trouxe, né? A criatividade que teve. Mas assim, a criatividade, o jeito. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Nas nossas empresas, a gente preza muito pelo atendimento pessoal. Uhum. Nós somos empresas de humanos para humanos. E por que que eu acho isso essencial? Por que que eu sou da tecnologia, não coloco bots, não coloco... Porque um bot não vai ver que tu está com pressa, Uhum. não vai sentir a tua questão quando tu liga para a gente sabe se tu está ansioso, se está querendo rápido, Não se vai ter a não... empatia, Não né? vai ter empatia com o cliente, você não se conecta com o cliente da maneira que deveria, né? Então, nessa situação, a gente sempre mantém nossas empresas de cliente para cliente. Por quê? Porque a gente quer sentir isso. As inteligências artificiais já sentem. Sei lá, duvido ainda. Não, eu não consegui. Essa é uma situação que eu não consegui Uhum. muito colocar para a inteligência artificial fazer análise e me responder às situações. Mas isso é o que eu pretendo. Eu vou. Agora você falou em colocar a inteligência artificial para fazer análise. Aí eu proponho para você e para quem está nos assistindo agora um teste. Um teste. Uma coisa que eu. Não que eu me preocupo, porque isso acaba sendo individual. Cada pessoa vai pensar de uma forma, né? Só que uma coisa que eu levo muito em consideração é o quanto eu estou usando a ferramenta e o quanto eu estou sendo utilizado pela ferramenta. Então, eu gosto de entender como que funciona as coisas, né? Faz uma pergunta, e agora é para você, tá? Faça uma pergunta para o ChatGPT em ligação pelo celular, tá? Ativa a ligação ali e pergunta para ele. Assim, neutro. Ele vai te responder neutramente. E eu fiz esse teste já. Com a minha conta e com a conta de outra pessoa e deu resposta diferente, por isso que é um teste válido a ser feito. Perguntar para o ChatGPT qual que é o teu perfil para ele. Se o teu perfil é um perfil de busca avançada ou se o teu perfil é um perfil de busca básica. E como ele enxerga a maneira que você se comporta. Por que que eu estou falando isso? Vou dar um spoiler da resposta que eu tive. Ele falou assim, você tem um perfil diferente dos demais usuários. Ele me deu até uma porcentagem. Isso que me assustou um pouquinho. Porque raramente você aceita somente uma resposta. Aí eu fiquei, poxa, peraí. Se eu tô ali num grupo pequeno de porcentagem que raramente aceita uma resposta, então quer dizer que muita gente aceita só direito a primeira resposta que ele dá e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu comecei a tomar cuidado, assim, em algumas coisas, assim, por exemplo, LinkedIn. Aqueles posts colaborativos que o LinkedIn faz, né? Eu peguei para responder para testar. Faz 2 meses que eu venho respondendo tudo que ele me oferece lá de post. 80% é inteligência artificial, as escritas dos posts. É o mesmo padrão de resposta. O mesmo padrão de resposta. O que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter um monte de empresa que funciona exatamente da mesma forma? Vamos lá. Eu colocar minhas informações dentro de uma inteligência artificial. Por que a inteligência artificial é inteligente? Porque ela tem informações lá dentro, Exatamente. que ela capturou de algum lugar.
E quando você coloca essa informação dentro da inteligência artificial, é mais uma informação que ela vai ter para servir de amostragem para o próximo que vai fazer a pergunta. Uhum. Tá? Isso é básico. Isso eu acho que é a situação número um da inteligência artificial. Eu não fiz esse teste que tu tá Uhum. dizendo e eu quero fazer. E eu comecei a me identificar em algumas coisas e ver. É, o cuidado que as empresas têm que ter na questão da inteligência artificial é Uhum. grande. É, receber uma carta manuscrita hoje. Qual foi a última vez que você recebeu? Faço a menor ideia. Post-it conta de recado? Carta? Não faço a menor ideia. Então, assim, ó, e se você recebesse hoje uma carta escrita à mão do teu pai, por exemplo, que está numa Uhum. cidade longe, Ah, é totalmente diferente, né, de qualquer outra interação. diferente de um Tem. e-mail que ele Sim, está ali no sim, trabalho e já mandou um e-mail para ti diferente do. sim. Entendeu o que que é? Aham. Vai existir as empresas que vão dar as respostas a partir de vai ter. Tudo isso vai existir. O que que, o que que não vai. O que que eu entendo que a gente não vai perder é a necessidade do contato humano, é a necessidade da empatia, a necessidade da troca, Uhum. né? Eu vou dar um outro exemplo. Pandemia. Pandemia veio um novo normal. Sim. As pessoas agora estão de casa, delivery, não sei o que, não Aham. sei o que, agora nunca mais volta. Meu Deus. E hoje, como que tá? Tá no velho de sempre, porque as pessoas precisam de contato, as pessoas precisam sentirem. A época da pandemia, a questão das doenças mentais foi um negócio absurdo, o quanto que Sim. elevou, né? Mas elevou as doenças mentais. Por quê? Porque faltou esse contato, faltou essa. E é por isso que eu digo, por mais que a inteligência artificial ela esteja avançando para tentar ser similar à inteligência humana, ser uma companhia para a gente, eu não acredito ainda que vai ter as questões. As surpresas Sim. humanas, né? Porque seja positivo ou negativo, te surpreende com o ser humano que tu convive, Uhum. correto? Então, eu ainda acredito mais no ser humano e eu acredito que a questão humana das coisas vai ter um valor diferenciado na questão da inteligência artificial. Eu vendo, né, depois que eu fiz esse teste, depois que eu fui acompanhando, né, eu vejo assim, ok, é uma ferramenta extremamente válida, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura que ela tem, que é inteligência artificial. O professor Miguel Nicoleles, né, médico neurocientista brasileiro, super reconhecido, Sim. ele fala, né, que a inteligência artificial, na verdade, é um nome errado, né? Porque nada mais é do que um algoritmo que vai compor ali toda aquela base de dados para te dar uma resposta Sim. mais assertiva. É um Google turbinado, por assim dizer, né? Sem É, merchan, por favor. desculpa. Não tem patrocínio, não falo É, a nada. gente tá dando Tô para. dando palco, né? Não, Vacilei. desculpa. Então, assim, é limitado. É limitado e ela não tem o tato, ela não tem a empatia, ela não tem é, a coisa humana, né? Ela não consegue ter. Então, assim, é legal usar? Eu acho que sim. Eu uso bastante para Sim, analisar, para fazer um monte de coisa. Só também uso. que eu acho válido questionar. Eu acho válido saber o que tem por trás daquilo ali. É igual a escola, algo que. Não querendo justificar, porque até hoje eu não nunca usei Bhaskara manualmente na minha vida, tá? Mas tipo assim, 2024 passou e eu também não usei também não máscara. usei, mais ou Outra menos. frasezinha de internet. Exatamente. Então, tipo assim, mas eu sempre ouvi professor falar, não, ok, beleza, pode ser que tu nunca use realmente no resto da tua vida literal por escrito, mas é importante você saber o fundamento por trás daquilo ali. Então, assim, poxa, eu quero ter uma determinada informação, eu quero entender alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa, né? Talvez eu acho que falta só essa questão de aprender para poder utilizar legal. Então, assim, quero usar o ChatGPT na minha empresa para conseguir tomar uma decisão, me auxiliar numa tomada de decisão?
poxa, ela pode te auxiliar, mas a tomada de decisão é sua no final das contas. Então, a análise da informação que ela está te passando tem que ser sua, né? Faz sentido? Passei todas as informações da minha empresa ali para a inteligência artificial analisar e me dizer, olha, baseado nisso, o que está acontecendo? Faz sentido? A inteligência artificial, ela conhece os meus funcionários? A inteligência artificial conhece meu nível de produção fora daquele mapeamento ali que eu passei para ela? Ela sabe quantos atestados eu tenho durante o ano? Ela sabe, sei lá, tô com um problema na minha rede elétrica ultimamente, isso muda tudo, né? Então, assim, eu acho que é muito legal, só que ainda cabe ao empresário tá com o pé no chão e enxergando todos esses pontos para conseguir conciliar as informações, né? Eu acho que isso é questão básica de sobrevivência. Questão básica de sobrevivência para tudo, né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão terceirizando o pensamento, Sim. né? Principalmente esse pessoal que faz livezinho, que quer ficar usando frases de internet. Mas assim, ó, terceirizando o pensamento. Uhum. Ele lê uma notícia, ele vê um comentário e admite aquilo como verdade. Entendeu? Ele admite aquilo como verdade. E eu vou voltar agora no planejamento, porque assim, ó, aqui, de novo, exemplo da empresa. Cada um veio com suas metas, cada um veio com seu... Mas espera aí, eu não concordo. Por que está dizendo isso? Por que... E é o porquê que vai fazer tu pensar se tu está no caminho certo mesmo. Sim. São os porquês. Aquela situação, cliente chato. Tem cliente chato? Tem. Não vou dizer que não. Mas um cliente que é questionador, às vezes, ele te leva para um outro nível. Sim. Porque daí, opa, por que existe isso? Sempre teve ali? E se isso estivesse do outro lado? E se isso fizesse isso? Sim. Entendeu? Então, é essa diferença que tem. Eu acredito que o questionamento tem que existir. Se for tudo artificial, 100%, tu não tem nem chance de ver qual é a melhor resposta que tu vai dar para o teu cliente, correto? Correto. E o questionamento tem que existir. A parte do ser humano, isso eu acho que deve ser básica, deve vir de fábrica, já desde neném tem que ser questionadores. Eu tento pregar isso muito nos meus filhos. E tem o tema dos professores, né? Porque os professores, ele é bem questionadorzinho, né? Ele não aceita qualquer situação. Não, ele não pode aceitar qualquer situação. Ele tem que pensar com a cabeça dele. Ele tem a cabeça, tem o cérebro, ele foi feito e Deus queria que fizesse para isso, né? Então, Sim. tá lá. É o ponto que nos diferencia ainda. Nem todo mundo, né? Mas é o ponto que ainda nos diferencia da inteligência artificial, justamente conseguir ter essa autocrítica de, sabe, às vezes não necessariamente saber se aquilo é certo ou errado, mas de minimamente questionar para entender melhor, né? Isso mesmo. Bom, eu acho que a gente passou sobre todos os pontos principais, né, para a gente entender como alinhar, né? Dentro do que a gente conversou, os pontos que a gente passou, tem algum ponto que você destaca para o ano de 2025 para o empresário? Poxa, isso aqui é algo que, olha, vale a pena colocar num foco ou parar melhor para tomar cuidado para alinhar para o resto do ano e para os próximos anos, né? Porque esse ano a gente tem começa algumas mudanças fiscais que a gente vai trazer num próximo momento, né? Tem algo que você enxerga assim para esse ano? Vamos lá. Cuidado sobre a reforma tributária, 2026 inicia. Então, isso aí é um custo que vai elevar, e se você não tem os seus custos bem apurados, você pode ficar para trás. Eu acho que a reforma tributária de toda a situação... Reforma tributária em qualquer ramo de atividade, mesmo que seja na indústria que muitas vão ser beneficiadas, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque vai eliminar muitas empresas. A reforma tributária é algo essencial. Então, custos bem apurados vão ser mais que necessários para você se manter no mercado, saber formar preço, né? Planejamento, eu acho que planejar e
fazer os checkpoints, sentar mesa a mesa e ver o que eu estou cumprindo, o que eu não estou cumprindo, é essencial se você quer chegar nas suas metas. Estabelecer metas é o essencial se você quer crescer, se você quer evoluir, metas é tudo, né? Então, e é isso. E eu fica um convite, se alguém quiser, esse é um resumo, um bate-papo, um Sim, resumo sim. do que a gente. Se alguém quiser vir bater um papo pessoalmente com a gente aqui, está convidado. Vem aqui, Mais tome um convidado. café, Comer um bolinho. come um bolinho, agenda um horário com a gente aqui, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los aqui na nossa empresa para poder bater um papo sobre planejamento. Eu quero trazer alguma coisa. Vem aqui, vamos conversar que a gente... Exatamente. É aquela coisa que, igual a gente comentou ali no, mais ou menos na metade do assunto, né? É importante ter um ponto de vista externo, né? É importante a gente, às vezes, na roda de amigos ou de conversa menos despretensiosa, rola uma oportunidade de negócio, né? Como você comentou também. Sim. Então, eu acho que é muito válido. Bom, Victor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento, né? Por ajudar, né? Quem está nos assistindo também a já... Então, poxa, se faltou algum ponto, eu acho que agora deu para ter esparecer melhor, né? Lógico, é aquela coisa. Todo ano a gente sabe que tem que se planejar, todo ano a gente sabe que tem uma série de coisas para se cuidar. Mas ainda assim a gente não faz, na maioria das vezes, né? Saber que tem que fazer, a gente sabe, mas fazer é outra coisa, né? Daí a gente vê aquelas frasinhas de internet, daí a gente vê, é real. É real, é clichê, a gente escuta toda hora e não faz. João, o óbvio precisa ser dito. É A verdade. gente sabe de É muitas verdade. coisas. Às vezes, muitas coisas que você ouviu aqui são coisas que você já sabia e que Sim, você, putz, tem que fazer mesmo, de verdade. O óbvio precisa ser dito. Esse é um negócio que é bem importante, né? é isso aí. Bom, mais uma vez, obrigado, Victor, pela sua presença. A gente já estamos estourando hoje o tempo com 1 hora aí. Agradeço muito pela atenção de vocês, né? Novamente, reforço o convite do Victor. Estamos à disposição para conversar, né? Para ajudar no seu planejamento, para entender, ou nem que seja para dar insights, ideias, né? Para o seu ano. E também já estendo o convite para a nossa próxima live, né? Daqui a 15 dias, que vai ser justamente sobre a parte aí legal, parte fiscal e legal para esse ano que vem bastante mudança, tá? Então já fica o meu convite já para você marcar na sua agenda também para nossa próxima encontro, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima.